Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Tiago Cardoso, sou professor de exatos aqui no portal Silvio Sandi e eu vou acompanhar vocês com esse curso de matemática financeira para o TCE Paraíba. Então, de olho na tela, aqui minha apresentação. Eu sou formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA em dezembro de 2013, sou analista de investimentos CNPI, tenho inclusive um site de investimentos, está aqui, tá? Esse é meu site de investimentos. Esse aqui é meu WhatsApp, esse aqui é meu Instagram, tá? No meu Instagram é bem útil para você, porque lá eu posto dicas, tá? Dicas para concursos. Então, é bem útil para você me seguir no Instagram. Você me segue no Instagram e aí você vai receber minhas dicas, beleza? Mas, além disso, para os alunos aqui do portal Silvio Sandi, eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp, né? Você vai adicionar meu número, esse aqui, e me mandar uma mensagem TCE Paraíba, tá? Você manda essa mensagem para mim que eu vou mandar materiais de matemática financeira para você até lá a data da sua prova. Tranquilo, pessoal? Então a lista de transmissão é diferente de um grupo no WhatsApp, né? Porque na lista de transmissão é um canal direto. Eu mando os materiais diretamente para você. Não tem aquele grupo, aquele monte de gente falando, né? Que a gente sabe que isso perde muito tempo. Então aqui é um canal já mais direto. Eu vou passar o material diretamente para você. Beleza, pessoal? Então vamos começar, né? Vamos lá para nossa edital, né? Para nosso edital. Aqui a gente tem o edital do TCE Paraíba, tá? Que foi bem assim completo, começando pela parte de regra de 3, de juros, né? Deixa eu destacar aqui para você o que eu considero mais importante nesse edital para o CESP, tá? Banca CESP ama isso aqui, ó, amortização. Então você vai ver, nossas administrações vão ser bem abrangentes, porque o CESP coloca sempre muitas questões de amortização nas suas provas. Ela cobra tudo isso, tá? Então a gente precisa saber muito bem esse pedaço. A amortização é o assunto favorito, tá? Favorito mesmo do CESP. Beleza, pessoal? Então, se você quiser uma dica assim, qual é o assunto que eu devo focar, né? Isso aqui com certeza é o principal. Bom, além da amortização, tá? Naturalmente, matemática financeira não é só amortização, tá? Sempre caem questões nessa parte aqui de investimentos, que apesar desse edital vir aqui de uma forma meio estranha, né? Na verdade, estranha em relação assim, diferente dos livros, digamos assim, né? Mas igual ao que o CESP tem colocado nos últimos concursos. Sempre cai uma parte, sempre cai alguma questão sobre isso aqui de investimentos. Então você precisa saber também, tá? Além disso, pessoal, a base de toda a matemática financeira, tá? A base da matemática financeira é os juros. Não tem como você saber matemática financeira sem saber juros e sem saber desconto, tá? Isso aí é impossível, então a gente precisa saber. Fora isso, vamos também ainda comentar um pouquinho sobre essa taxa real, tá? A taxa de juros real também aparece mais frequente assim nas nossas provas, tá? Então aqui eu destaquei para você os principais assuntos para sua prova que você deve se preocupar para você ir bem numa prova TCE Paraíba, levando em conta que a nossa banca, né, é o CESP. Beleza, pessoal? Então vamos começar, tá? Vamos começar aqui com o assunto de razão e proporção. Vamos lá, vamos falar sobre o conceito do que é uma razão. Uma razão nada mais é do que uma fração, isso mesmo. Ou seja, 3 está para 5, tá? Isso é uma razão, né? 7 está para 9, tá? Também é uma fração, uma razão, tá? Pode ser também 2 está para 1, tá? Também, não tem problema nenhum, são razões. Agora, o que é uma proporção? Uma relação entre frações e normalmente vai ser uma relação de igualdade. Por exemplo, 3 está para 5, assim como 6 está para 10. Tá? Aqui você está vendo que é uma relação de igualdade, né? Só simplificar por 2 aqui na direita, você chegaria no 3/5. Só que aí você vai ler desse jeito. 3 está para 5, assim como 6 está para 10.
Tranquilo? Então isso é uma razão, isso aqui é uma proporção. Naturalmente, as proporções que mais interessam para a gente são aquelas que têm uma incógnita. Por exemplo, essa daqui, né? Essa daqui, deixa eu mostrar para você. Essa daqui. X está para 3, assim como 7 está para 6. E para isso a gente vai usar a propriedade do meio pelos extremos, tá? O que é o famoso meio pelos extremos? Significa que eu posso transportar cada elemento através dessa igualdade. E sempre que eu pegar esse elemento aqui e transportar pela igualdade, se ele está no denominador, ele vai passar para o numerador. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. X vai ficar 7 vezes 3, porque o 3 passou para o outro lado. Se o 3 estava no numerador, ele passa para o denominador. Então agora dá para simplificar por 3 aqui, vai ficar 1 meio. Então nosso x vai ficar igual a 7 meios. Tranquilo, pessoal? Essa é a famosa propriedade do meio pelos extremos, que é uma propriedade importantíssima das razões e proporções. Mas fora isso, vamos falar de algumas que são menos lembradas, que são as somas internas, tá? Então você tem várias propriedades de somas internas. Vamos colocar aqui um. Vamos pegar uma proporção A está para B, assim como C está para D. Você pode manipular essas proporções da seguinte maneira. Você pode somar aqui, ó, A mais C está para B mais D, mantendo a igualdade, mantendo a proporção. E você também poderia subtrair, poderia ficar A menos C está para B menos D, também poderia, sem problema nenhum, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Poderia também, tá, sem problema nenhum, por exemplo, multiplicar, tá? Multiplicar esse A por 2, tá? Poderia ficar assim, 2A mais C, desde que você faça a mesma coisa aqui no B. Então vai ficar aqui 2B mais D. Entendeu qual foi a ideia? A ideia aqui, ó, é que eu multipliquei por 2 e depois somei aqui. O resultado deu isso. Mas aí eu tenho que fazer a mesma coisa embaixo. Multipliquei o B por 2, somei com D e o resultado deu aqui 2B mais D. Beleza, pessoal? Então essa propriedade de somas permite a gente fazer muita coisa, né? Muito útil mesmo, porque aí a gente pode, né, trabalhar com as nossas razões, com as nossas proporções, de modo a obter, né, vamos supor, por exemplo, que eu saiba qual é a soma de dois números. A gente vai ver um exemplo disso aí. Isso vai ajudar muito. Beleza? Então, aprende essa propriedade, porque isso vai ajudar. Outra propriedade também, essa eu adoro. Se eu tiver assim uma minha proporção A está para B, assim como C está para D, eu posso dizer também, tá? Cuidado, que aqui eu não mantenho a proporção. Mas é o seguinte, eu vou pegar o numerador, somar no denominador, desde que eu faça o mesmo do outro lado. Então ficou A está para A mais B, assim como C está para C mais D. Você percebe o seguinte, eu cheguei em uma outra proporção, tá? Só que o que é que eu fiz? Eu somei o numerador no denominador, em ambos os lados. Então eu consigo fazer muita coisa com razão e proporção, desde que eu faça a mesma coisa dos dois lados. Vamos ver outro exemplo. A está para B, assim como C está para D. Tá? Eu posso também subtrair, desde que eu subtraia do outro lado também. Então, eu posso fazer essas operações desde que eu faça do outro lado também. A sobre B menos A vai estar para B menos A, assim como C está para D menos C. Tranquilo, pessoal? Então dá para fazer muita coisa com as razões e proporções, desde que você faça de uma maneira uniforme, digamos assim, né? Então, se você fizer do mesmo lado, né? Se você fizer aqui uma conta com essa fração, você tem que fazer com a mesma fração a mesma conta. Essa que é a ideia, beleza? Se você aprender essas propriedades, isso vai ajudar muito, tá? Deixa eu dizer uma coisa, tudo em proporção pode ser feito pelo meio pelos extremos. Tudo pode. Porém, essas propriedades facilitam algumas contas. Por exemplo, isso aqui. Determine o valor de x tal que
x está para 1 menos x, assim como 1 está para 6. Como é que a gente pode resolver isso bem rapidamente? A gente pode pegar aqui o numerador e somar no denominador, desde que eu faça o mesmo do outro lado. Vai ficar assim, x está para 1 menos x mais x, assim como 1 está para 6 mais 1. Eu somei o numerador lá no denominador, não é verdade? Então, o que aconteceu? Some x e fica que o x é igual a 1/7. Olha só como facilita bastante, né, pessoal? É bom você aprender isso mesmo. E aqui, ó, x está para 1 mais 2x, assim como 1 está para 3. O que é que eu posso fazer? Eu vou pegar esse x e vou multiplicar por 2. E vou subtrair aqui. Por quê? Porque tem 2x aqui embaixo, né? Então, eu quero cortar esse 2x. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu pegar esse 1, multiplicar por 2 e subtrair aqui embaixo. Vai ficar assim, x está para 1 mais 2x menos 2x, assim como 1 está para 3 menos 2 vezes 1, né? Por que esse 2, hein, pessoal? Porque, ó, vamos só colocar aqui cores para você entender. Porque eu peguei o numerador e multipliquei por 2. Eu peguei o numerador, multipliquei por 2 e subtraí o numerador aqui no denominador. E eu fiz a mesma conta dos dois lados. Então, o que é que vai acontecer? Esse 2x vai sumir. E aqui vai ficar que x é igual a 1 sobre 3 menos 2. 3 menos 2 vai dar 1 sobre 1. Então, x é igual a 1. Beleza, pessoal? Então, aí está um exemplo de como você pode usar as propriedades das razões e proporções. Se você quisesse fazer pelo meio pelo sistema, não tem problema nenhum, vai dar no mesmo, tá? Vai dar certo também. Mas eu estou apresentando essas propriedades para você ver que facilitam. Certo? Então, vamos lá. Mais um exemplo. Sabe-se que x está para 4, assim como y está para 6. E que x mais y é igual a 15. Determine x e y. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso manter a proporção, eu posso somar aqui, ó, x mais y está para 4 mais 6. X mais y é 15, 4 mais 6 é 10. Beleza, pessoal? Já dá para achar o x e o y, né? X sobre 4 igual a 15 sobre 10. Então, o que é que eu posso fazer? Vamos simplificar aqui por 5, vai ficar 3 meios. O 4 dá para simplificar por 2, aqui vai ficar 2. Beleza? Então, passa esse 2 para o outro lado, vai ficar que x é 3 vezes 2, né? Meio pelos extremos agora, né? 3 vezes 2 é 6. Eu tenho também que y está para 6, assim como 15 está para 10. Assim, pessoal, eu posso fazer as simplificações dessa maneira também, tá? Aqui eu simplifiquei por 5, 3 está para 2. E eu posso simplificar denominador com denominador quando eles estão opostos pela igualdade, né? Eles estão opostos pela igualdade. Então, aqui eu tenho um denominador, 6. Eu posso simplificar com esse 2, vai ficar 3 também. Beleza? E agora esse 3 eu vou passar para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, eu estou fazendo meio pelos extremos. Então, o que era denominador vira numerador. Vai ficar y igual a 3 vezes 3 e 3 vezes 3 é igual a 9. Beleza, pessoal? Então, achamos x e y. Pronto, essa é a ideia, é assim que você vai lidar com razões e proporções. Vamos então agora ver algumas questões sobre esse assunto. Vamos lá? Em televisões Full HD, a proporção entre largura e a altura da tela é 16 para 9. Com base nessa informação, julgue os seguintes itens. Suponha que o custo de produção de uma tela seja de R$1.000 e que para cada aumento de 1% na diagonal, o custo de produção aumente em R$20. Se a altura e a largura forem aumentadas em 5%, o custo de produção aumentará 100. Bom, pessoal, aqui o que você precisa saber, tá? Aqui o que você precisa saber é o seguinte, se eu tenho aqui minha altura e a minha largura, minha diagonal é isso. Aí o que acontece se eu aumentar em 5%? Eu vou aumentar a altura em 5%, tá? A largura eu vou aumentar em 5% e a diagonal também vai seguir a mesma proporção.
Então, na verdade, se eu estou aumentando a altura e a largura em 5%, a diagonal aumenta 5%. Beleza, pessoal? Aí o que é que ele diz? Ele diz que o aumento no custo, tá? Ele diz que para cada aumento de 1% na diagonal, o custo aumenta em R$20. Então, o aumento no custo está para 20, assim como o aumento na diagonal, vamos chamar de delta, no sentido de aumento, e aqui delta da diagonal está para 1%, tá? Delta no sentido de aumento, tá? Então, eu aumentei 5% na minha diagonal sobre 1%. Aí o que é que vai acontecer? Esses porcento, tá, pessoal? A gente vai ver lá na aula de porcentagem que esses porcento dá para cortar. Porque, na verdade, tá? Esse 5% sobre 1%, na verdade, é 5 sobre 100 dividido por 1 sobre 100. E razão de frações, eu pego a primeira, 5 sobre 100, multiplico pelo inverso da segunda, 100 sobre 1. Aí, por isso é que você viu que dá para cortar os porcento. Eles já estão sumindo aqui. Ficou 5 sobre 1, beleza? Então fica com isso já para você, já adiantando o capítulo de porcentagem, que quando eu tenho essa divisão de porcentos, eu posso também cortar o porcento, beleza? Ficou o quê? Que um aumento no custo, o que é que eu tenho que fazer agora? Meio pelos extremos, eu pego 20 e passo para cima, porque o 20 está no denominador. Quem está no denominador passa para o numerador. 20 vezes 5 sobre 1. E essa conta dá 100. Portanto, né, pessoal, essa questão aqui ela tá correta. Tranquilo, pessoal? Gabarito aí, portanto, correto. E vamos em frente. Vamos em frente. Questão agora da VUNESP. Numa casa, a razão entre o número de copos coloridos e transparentes é igual a 3/15. Então, o número de copos coloridos está para o número de copos transparentes, assim como 3 está para 5. Após a compra de mais 2 copos coloridos, a razão passou a ser 2/3. Então, eu comprei mais 2 copos coloridos e essa razão, né? Ó, eu tinha C copos coloridos, passou a ser mais 2. Essa razão C mais 2 sobre T passou a ser 2/3. Aí ele pede o número de copos nessa casa após a compra. Então, na verdade, preste atenção que quando ele fala o número de copos após a compra, na verdade ele está pedindo C mais 2, né? Porque C era antes da compra, isso aqui é antes e aqui é depois. Tranquilo, pessoal? Vamos passar aqui nessa tela, tá? Acabei revelando o gabarito, mas vamos resolver aqui nessa tela. Questão de matemática não adianta, né, pessoal? Não adianta mostrar o gabarito, você tem que fazer a conta, né? Então, não adianta nada, né? Vamos, então, fazer essa conta, beleza? Aqui você tem a equação 1 e aqui você tem a equação 2. Deixa eu dar uma dica para você. Sempre que eu tiver uma incógnita aqui, tá vendo? Esse T, ele é uma incógnita sozinha no denominador. E os denominadores das frações, eles são iguais, presta atenção nisso. Sempre que acontece isso, uma ideia muito boa é você pegar a equação 1 e dividir pela equação 2. Vai ajudar muito, porque vai ficar o seguinte, ó. C sobre T, vamos dividir o lado esquerdo. C sobre T dividido por C mais 2 sobre T, beleza? Divide o lado direito agora. 3 sobre 5 dividido por 2/3. Entenderam? Aqui, ó, eu tenho o lado esquerdo, né, que é o C sobre T da equação 1, dividido pelo lado esquerdo da equação 2, que é C mais 2 sobre T. Do outro lado, eu dividi o lado direito, ó, 3/5 dividido por 2/3. Beleza, pessoal? Deixa eu dar outra dica para você, agora uma dica de arrumação. Sempre que você estiver dividindo frações, faça uma barra bem grande, para você não confundir, tá? Porque a coisa mais comum do mundo é o aluno chegar assim, por exemplo, escrever 1/2 sobre 3/4. Aí ele não sabe quem é que está dividindo o que, né? Ele termina se confundindo nessa conta. Então você faz barras bem grandes assim, bem exageradas mesmo, beleza? Do jeito que eu fiz, você não confunde de jeito nenhum. Então vamos lá. Razão de frações, eu pego a primeira, C sobre T, e multiplico pelo inverso da segunda, T sobre C mais 2. Já viu que vai sumir coisa, né?
Isso aqui é igual a primeira dividido pelo inverso da multiplicada pelo inverso da segunda. Beleza, pessoal? Já assumiu o t. Ficou, portanto, c sobre c mais 2, né? Igual a 3 vezes 3 dá 9, 5 vezes 2 dá 10. Beleza? O que é que nós vamos fazer agora? Usar a nossa propriedadezinha, né? Pega esse c, subtrai aqui no denominador. Desde que eu pego 9, subtrai aqui também. Como é que vai ficar? C está para c mais 2 menos c, assim como 9 está para 10 menos 9. Você já viu que aqui some? Fica c está para 2, c está para 2, assim como 9 está para 10 menos 9 dá 1. Portanto, meio pelos extremos agora, eu pego esse 2 que está no denominador e ele passa para cima. Vai ficar o que, pessoal? Vai ficar c igual a 9 vezes 2. E 9 vezes 2 é igual a 18. Isso aqui é o número de copos coloridos, vamos lembrar, antes da compra. Porque foi assim que a gente definiu, né? Vamos lembrar aqui, antes da compra a gente tinha C copos coloridos. Depois da compra a gente tem C mais 2. Quanto é o C mais 2? C mais 2 é igual a copos coloridos antes da compra, 18. Mais 2, 18 mais 2 dá 20. Nosso gabarito, portanto, é letra E. Letra E de 20. Beleza, pessoal? Então é assim, né? Preste atenção nessas dicas, porque essas dicas vão facilitar bastante a resolução de questões desse assunto de razão e proporção. Beleza? Vamos em frente. Na proporção x está para 5, assim como y está para 7, como z está para 11, sabe-se isso aqui, ó. Beleza? Nesse caso, é correto afirmar que... Então, basicamente, ele quer que você calcule x, y e z, né? Então, vamos lá. X está para 5, assim como y está para 7, assim como z está para 11. E isso aqui, pessoal, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar isso aqui, ó, multiplicar por 2. Desde que eu pegue o 5, também multiplico por 2. Então, vai ficar 2 vezes x, 2 vezes 5 embaixo. Por que eu estou fazendo isso? Porque é por causa do 2x aqui. Agora o y tem y também. Então, vamos manter o y, vamos manter o 7. E o z, pessoal, eu vejo aqui 3z. Então, eu vou multiplicar por 3. E aqui eu também vou multiplicar por 3. Fica 3 vezes 3 vezes. 3 vezes z. E aqui embaixo 3 vezes 11. Beleza? Então, ficou 2x mais y mais 3z. E essa soma aqui embaixo, 2 vezes 5 dá 10, mais 7, mais 3 vezes 11 dá 33. Ficou assim, x está para 5, assim como y está para 7, assim como z está para 11, assim como 2x mais y mais 3z foi dado pelo enunciado 250. Beleza, pessoal? 10 mais 7 mais 33 dá 40. Já dá, portanto, para cortar um zero. Fica aqui tudo igual a 25 sobre 4. O que a questão pediu mesmo? X mais y mais z. Né? Então, a gente não vai nem perder tempo. Vamos nem perder tempo calculando x, y e z. Vamos escrever que isso aqui, ó, essa razão, x sobre 5, assim como y está para 7, assim como z está para 11. Isso aqui, ó, é a mesma coisa eu somar todo mundo, x mais y mais z, sobre 5 mais 7 mais 11. E isso aqui é 25 sobre 4, nós já calculamos. Beleza, pessoal? Então, o que é que vai ficar? Né? Meu 25 ficou feio, né? Ficou estranho aqui, né? 25. Beleza, pessoal? Vamos ficar com o quê? X mais y mais z está para 5 mais 7 dá 12, né? 12 mais 11 dá 23, assim como 25 está para 4. Portanto, o x mais y mais z vai ser, né, 25
vezes 23 sobre 4. E essa conta, pessoal, dá um pouquinho maior, tá? Essa conta tem que fazer mesmo, não tem muita alternativa, tá? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Mas essa conta dá um pouquinho maior do que 110, dá 143,75, tá, pessoal? É maior do que 110. Tranquilo? Portanto, né? Portanto, nossa questão está errada, né? Porque falou que é menor do que 110, não é menor, é maior, tá? O x mais y mais é maior que 110 e a nossa questão ela está, portanto, errada. Beleza, pessoal? Vamos em frente. Cadê? Tá errado, né? Vamos falar agora do assunto de regra de 3, simples e composto, que cai bastante aí digamos assim, cai bastante, cai muito mais em provas de matemática, assim, matemática, tá? Mas ela aparece bem mais aí do que razão e proporção, e ela também é fundamental porque na verdade os juros são regras de 3, né? No fundo das contas, os juros são regras de 3, as taxas são regras de 3, então ela termina sendo um assunto básico para matemática financeira e por isso está inclusa no nosso edital, beleza? Então temos que saber esse assunto bem. Então vamos lá. O que é a regra de 3? É um procedimento para resolver problemas de proporcionalidade. Proporcionalidade, tá, pessoal? Pra gente aqui, tá? Pra concurso, vai ser a ideia de que uma grandeza pode ser descrita em função de outra, de duas maneiras. Eu posso ter grandezas diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra. Exemplo. Com a área de absorção de raios solares de 1,2 metros, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts-hora. Aumentando-se a área, qual será a energia produzida? Pessoal, nessa questão, né, a gente tem duas variáveis de interesse. A gente tem a produção de energia e a gente tem a área. A área de absorção. Aí o que é que vai acontecer? Quando a lancha tinha uma área de absorção de 1,2 metros quadrados, ela produzia 400 watts-hora de energia. Quando aumenta a área para 1,5, eu vou ter uma produção X. Só que aí qual é a ideia? Se eu quero aumentar a minha produção de energia, vamos colocar aqui, eu quero aumentar a minha produção de energia, eu preciso aumentar a área de absorção, né? Porque quanto maior a área de absorção, maior vai ser minha produção de energia. São grandezas, né, diretamente proporcionais. Essa que é a ideia de grandezas diretamente proporcionais. E aí, qual é a minha dica? Você vai montar a proporção seguindo a seta. Você vê aqui a cauda da seta. O que é que eu tenho aqui embaixo? X, né? O que é que eu tenho na cauda, né? X. Está para 400, perdão. Assim como, do outro lado, o que é que eu tenho aqui na cauda da seta? 1,5 está para 1,2. Beleza, pessoal? Podemos, então, usar meio pelos extremos para passar esse 400 lá para o outro lado. Vai ficar que o x é igual a 1,5 vezes 400 dividido por 1,2. Dá para colocar um zero, fica 15 vezes 400 sobre 12, né? Tem que colocar um zero em cima, tem que colocar embaixo também, né? E agora vamos simplificar aqui por 3, né? Aqui vai ficar 15 dividido por 3 dá 5, 12 dividido por 3 dá 4. 400 dá para simplificar por 4, vai ficar 100. 4 aqui vai ficar 1, né? Portanto, a minha área de absorção foi de 500, perdão, minha produção de energia foi de 500 watts por hora, que era o que eu já esperava, né? Já esperava, por quê? Porque se eu aumento a área de absorção, eu aumento a produção de energia. Tranquilo, pessoal? Isso são grandezas diretamente proporcionais. E deixa eu só fazer uma observação, que é o seguinte. Esse sentido da seta não está querendo dizer que a produção de energia está crescendo para cima, não, tá? O sentido da seta é só o seguinte. Quer dizer o seguinte, se elas estão no mesmo sentido, ou seja, as duas estão para cima, quer dizer que elas crescem juntas. Se eu aumentar a área de absorção, eu aumento a produção de energia.
É isso que quer dizer as setas. Nesse caso, se você pensar no sentido da seta, eu diminuí a área de absorção. Então eu acabei diminuindo a produção de energia, porque aqui é 500, né, que a gente acabou de calcular, foi para 400. Tudo bem? Então, o sentido da seta quer dizer que elas são diretamente proporcionais, né? Se as setas estão no mesmo sentido, quando uma cresce, a outra também cresce. Beleza? O outro caso seriam aqui as grandezas inversamente proporcionais, que é o seguinte: quando uma aumenta, a outra diminui. Então, elas crescem em sentidos opostos. Exemplo: um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade fosse maior? Então, pessoal, aqui a gente tem duas grandezas. A gente tem o tempo do percurso e a gente tem a velocidade do trem. O que acontece? Quando o trem tem uma velocidade de 400 km por hora, ele fazia o percurso em 3 horas. Agora, se ele aumentou a velocidade para 480, quanto tempo ele gastaria? Ó, o que você tem que pensar é o seguinte: se eu aumento a minha velocidade, tá? Se eu aumento a minha velocidade, o tempo de percurso ele vai diminuir, né? Porque quanto mais rápido for o trem, menos tempo ele vai gastar para chegar no seu destino. Então, o tempo vai diminuir. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar as setas no sentido oposto. Esse sentido oposto quer dizer que as grandezas são inversamente proporcionais, beleza? Então, como é que vai ficar? Eu monto a proporção seguindo a seta. Quem está aqui na base da seta? X está para 3, assim como quem está na base da seta? 400 está para 480. Beleza, pessoal? Dá para cortar o zero. E dá também para passar esse 3 agora para o outro lado. Meio pelos extremos, né? X igual a 40 vezes 3 sobre 48. Portanto, dá para simplificar por 3, né? Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 16. Dá para simplificar por 4, aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 4. Isso aqui é 10 quartos. Pronto, 10 quartos. 10 quartos dá 2,5 horas. Então, exatamente como a gente já estava esperando, se eu aumento a minha velocidade de 400 para 480, o tempo de percurso diminui de 3 horas para 2 horas. Tranquilo, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, já está dando aqui o tempo do vídeo. Daqui a pouquinho vamos fazer uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta com questões sobre o assunto de regra de 3. Até logo!